Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ficar em pé e abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Quem está procurando e não achou, diga espera mais um pouco. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, avisando que amanhã, na leitura bíblica diária, nós estaremos iniciando o estudo do livro do Apocalipse. Então, os irmãos que estão nos grupos da igreja, a partir de meia-noite, já entra no ar, grupo de senhoras, varões, pastores. E quem não tem acesso aos grupos da igreja, IEPBC Brasil. Quando você for no YouTube, você vai encontrar esse símbolo aqui, ó, lá no YouTube, IEPBC Brasil. Vai ver o símbolo, a nossa logo, o slogan aqui da nossa igreja, logomarca. E aí você vai ver isso aqui, que é a logomarca da igreja, não tem como errar, e é PBC Brasil. Vai aparecer essa Bíblia bonita, essa logomarca linda, e aí você vai saber que está na página da igreja. E todo dia entra no ar um áudio. Então nós vamos, a partir de amanhã, estudar Apocalipse. Amém? E vai ser uma bênção. Todos acharam Hebreus 4,12? Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Vamos todos repetir, independente da sua tradução, vamos todos repetir esse versículo, irmãos. Vamos lá, bem forte, 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus amado, venha falar conosco de uma forma toda especial. Abra o nosso entendimento, Senhor, e opera maravilhas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém desce hoje, crianças ou adolescentes? Ninguém desce? Ok. Obrigado, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é muito claro. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como se você abrisse a sua Bíblia, e quando você abrir a sua Bíblia, parece que a ideia é que as letras ficam pulando, ficam saltando na sua frente, que as letras ficam em movimento, porque a palavra de Deus é viva. Então, quando você abre a palavra do Senhor, você tem que entender sempre isso, que a palavra que você está lendo, que a Bíblia Sagrada que você tem em suas mãos, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E a Bíblia diz que ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir o pensamento e propósito do coração. Eu vim nessa noite relembrar aos irmãos alguns assuntos que dentro da teologia tem uma matéria chamada bibliologia. E eu vim essa noite relembrar algumas coisas que nós já estudamos aqui na igreja, tanto na escola bíblica dominical, como nos estudos bíblicos de quarta-feira. Então hoje, a proposta que eu tenho para os irmãos é um resumão de bibliologia em assuntos que nós já estudamos aqui na igreja. Porque quando eu pego a Bíblia, eu tenho que entender que eu não estou lendo um livro produzido por mãos humanas. Não foi o homem que produziu a Bíblia. Por mais
que o homem quisesse produzir a Bíblia, ele não conseguiria. A Bíblia é produto do próprio Deus. Deus escolheu homens, pelo menos 40 homens, em diversos países, em 3 grandes continentes, para poder escrever a palavra do Senhor, em um prazo de mais ou menos aproximadamente 1.600 anos. E Deus então foi escolhendo esses homens para poder escrever a palavra do Senhor. Mas o que é mais interessante é que este livro não tem contradição. Porque se você pegar, por exemplo, Isaías, que foi um autor, um escritor da Bíblia, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Quando eu falo que Deus pegou 40 pessoas, 40 homens, para escrever a palavra do Senhor, eu não estou dizendo que foi o homem que escreveu. A Bíblia foi inspirada por Deus, e Deus inspirou os homens para que os homens pudessem escrever a Bíblia. Então Isaías, que foi um desses homens escolhidos por Deus para escrever a palavra do Senhor, ele escreveu a Bíblia 700 anos antes de Cristo. E se você pegar Mateus, que escreveu a Bíblia também, ele escreveu a Bíblia em 50 anos depois de Cristo, parte da Bíblia. E se você pegar Isaías, e se você pegar Mateus, parece que eles viveram no mesmo tempo, na mesma época, e parece que eles eram contemporâneos. E nós vemos que não existe contradição entre Isaías e Mateus. Eles falam de Cristo, eles falam de Jesus, e não há contradição. Diferentemente se fossem os homens. Se nós pegássemos aqui os músicos da igreja, e pegasse cada um músico aqui para falar sobre um assunto chamado microfone, possa ser que alguns defenderiam que o microfone sem fio é melhor. O microfone sem fio, basta colocar a bateria, e a pessoa pode se locomover, andar no meio da igreja, é muito mais prático e é muito melhor. Outros poderiam defender negativo. Microfone sem fio é canseira, acaba a bateria, fica todo mundo na mão, é melhor um microfone com fio, está tudo resolvido. Haveria contradição entre o assunto, porque são humanos, são limitados, haveria contradição. A Bíblia não tem contradição, porque a Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante, penetra na alma e no espírito, juntas e medulas. Então não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro sagrado, é o livro santo, e o homem não teria a capacidade de realizar feitos como a Bíblia. Aí o Senhor usa alguns autores, e nós vamos rapidamente falar de alguns autores que a Bíblia fala. Eu disse que pelo menos 40 autores Deus usou para poder escrever a Bíblia. Moisés, por exemplo, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então Moisés foi escolhido. Olha só, Moisés, um homem gago, um homem pesado de língua, um homem que tinha alguns problemas, mas Deus escolheu esse homem para escrever a Bíblia Sagrada. Esse homem, no nascimento dele, quando ele nasceu, a ordem de Faraó era que todos os meninos fossem jogados no rio. E sua mãe, chamada Joquebede, mas o seu pai, chamado Esrom, escondeu o menino por 3 meses, diz a Bíblia. E aqui comigo, eu acho que foi até combinado entre Joquebede e Miriam, porque elas combinaram o seguinte: quando a filha de Faraó estivesse lavando com as suas donzelas, vamos colocar o menino em um cesto, porque essa filha de Faraó, que tem costume de se lavar, vai ver esse menino. E aí a Bíblia diz que o menino chorou, a filha de Faraó viu, e Miriam rapidamente falou assim: olha, se a senhora quiser, eu posso chamar uma ama hebreia para cuidar do menino. E a Bíblia diz então que a filha de Faraó diz assim: vai chamar então essa hebreia. E ali cuidou de Moisés. E Moisés foi escolhido por Deus para escrever o Pentateuco, escrever o início de todas as coisas. Olha só o privilégio desse homem, escrever a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Privilégio muito grande de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para poder escrever o Pentateuco. O seu substituto, Josué.
Josué, que a princípio o nome dele era Oséias, significa salvação, mas quando esse nome é trazido para o português, Moisés colocou o nome de Oséias de Ieshua. E Ieshua, quando é trazido para o português, aí vai dar Josué, vai dar Jesuá, vai dar Josuá, e é um nome também que vai, quando traz para o grego, aí dá Jesus. E Josué foi o sucessor de Moisés. E Josué escreveu o quê? Josué escreveu, Josué, que vem o nome dele, e escreveu também juntamente com Finéias, porque Finéias, que era um sacerdote, escreveu o último capítulo de Josué. Então Deus foi levantando homens para poder escrever a Bíblia. Deus levantou Samuel, que a mãe dele não podia tê-lo. A mãe dele era estéril, chamado Ana, e ela tinha um problema muito grande, porque a sua rival, porque naquele tempo era permitido o homem ter duas mulheres, e Eucana tinha duas, uma chamava Penina, outra se chamava Ana, e Penina podia dar luz a filhos, e filhos a Eucana, e ela ficava perturbando Ana, está vendo aí, você não pode ter filhos, você não pode ser mãe, eu consigo dar luz a filhos, eu consigo dar filhos a Eucana, e você não consegue, você não tem condição de ser mãe. E a Bíblia diz então que Ana orava, Ana clamava a Deus, Ana buscava o Senhor, e nasceu quem, igreja? Samuel. Samuel nasceu, e Deus escolheu também Samuel para escrever a Bíblia. E Samuel escreveu primeiro Samuel e possivelmente Juízes. E Deus escolheu Samuel para escrever possivelmente Juízes e primeiro Samuel. Outro escritor da Bíblia que me chama a atenção é Jeremias. Jeremias, que Deus olha para ele e fala assim, antes que saísse da madre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E ele fala, Senhor, eu não passo de uma criança. Quem sou eu para ir? Porque eu não passo de uma criança. E Deus falou assim, você vai. Onde eu mandar falar, você vai falar. Onde eu mandar você ir, você vai. Porque eu sou Deus sobre a sua vida. E esse homem chamado Jeremias também escreveu a Bíblia. Outro homem que escreveu a Bíblia que me chama a atenção é Esdra. Esdra escreveu aqui 1º e 2º Crônicas. E o nome do livro, Esdra, que traz o nome dele, também foi escrito por Esdras. E Esdras foi o quê? Esdras foi um escriba voltado para a lei de Moisés. Foi um sacerdote e escriba que liderou um grupo de exilados de volta para Jerusalém. E esse homem chamado Esdras também escreveu a palavra de Deus. Outro homem que escreveu a palavra do Senhor, Neemias. Ele possivelmente escreveu Esther. Não é tão certo que eles tenham escrito Esther, porque alguns acreditam que quem escreveu o livro de Esther foi Mardoqueu, mas Esdras escreveu, Neemias escreveu o livro que vai o nome dele, e Deus foi levantando esses homens. Jó, todo mundo conhece Jó. Muitos dizem que quem escreveu Jó foi Moisés, outros acreditam que quem escreveu Jó foi Eliú, outros acreditam ainda que quem escreveu Jó foi Salomão. Mas a maioria atribui a autoria do livro de Jó a Jó, que era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, mas ele teve uma experiência muito terrível. Os irmãos conhecem a história, perdeu tudo, mas Deus deu tudo para Jó em dobro. Salmos, pelo menos 73 salmos foi escrito por Davi. Aquele Davi que ninguém dava nada, que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Quando esse Samuel foi até Jessé e mandou chamar os filhos para substituir Saul no reinado de Israel, aí começou a passar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aí ele falou assim, ainda não tem mais um? Será que não tem mais um perdido por aí? Tem um que está cuidando lá das ovelhas, um franzino, está lá, é o último da fila, manda chamá-lo. E quando chamou, veio Davi, e esse Davi, rei de Israel, homem de Deus, teve suas falhas, teve seus pecados, mas 73 salmos que você tem aí, foi escrito por Davi. Outras pessoas escreveram salmos, Asaf, 12 salmos, os filhos de Corá, 9 salmos, Salomão 2, e aí 51 salmos são anônimos. Salomão, 3 grandes livros da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
Salomão, aquele que construiu o templo, aquele que quando Davi quis construir, Deus falou: você não, porque pelas suas mãos muito sangue foi derramado, e seu filho Salomão vai construir o templo. E esse homem de Deus construiu, escreveu, inspirado por Deus, 3 grandes livros para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aí, meus amados, nós temos aqui ainda todos os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Todo mundo que você vê na Bíblia, ele escreveu o livro que leva o nome. Os profetas menores, todo que você vê aí, de Oséias a Malaquias, todos eles escreveram a palavra do Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos Mateus, que é o mesmo Levi. Ele também foi chamado por Deus em Mateus 9:9. Jesus olhou para ele na coloteria e falou assim: segue-me, Mateus. Ele não perguntou nada, levantou e seguiu. E ali ele foi um grande discípulo do Senhor. E Deus usou Mateus para escrever também a palavra do Senhor. Deus usou João Marcos. Na sua Bíblia está Marcos, mas era João Marcos. Estava com Barnabé, esteve na primeira viagem missionária de Paulo, também escreveu o Evangelho. Deus levantou também Lucas, que era um médico grego, um homem de Deus, escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Aí vem João, que Deus chamou, era conhecido João como o filho do trovão, era um homem de Deus, e Deus então deu para ele o Evangelho de João, 3 cartas e a revelação. O último livro da Bíblia estava numa ilha, lá em Pátimos, uma ilha que era considerada uma prisão de segurança máxima, com 95 anos, estava preso. Você vai saber por que ele estava preso, na leitura bíblica diária de Apocalipse, você vai saber por que ele foi preso, e aí Deus vem a João e mostra a revelação. E aí nós vemos Paulo, irmãos, que foi outro homem que escreveu a Bíblia, um homem mau, um homem perverso, um homem que perseguia os cristãos. A Bíblia diz que respirava ameaça de morte contra os cristãos, mas quando chega na estrada de Damasco, ele tem uma experiência com Deus, com Jesus. A Bíblia diz que quando ele chega na estrada de Damasco, o Senhor Jesus vem a ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os meus agrilhões. E Paulo fala: quem fala comigo? E aí ele tem uma experiência com Jesus. Ele fica sem ver, ele fica sem comer, ele fica sem beber. Deus manda Ananias falar com ele, e Ananias fala: Senhor, ele é um homem mau. Senhor, logo esse homem chamado Saulo, o homem que persegue os cristãos, o homem que faz ameaça contra os cristãos. E aí o Senhor Jesus falou para Ananias: vai, porque este para mim é um instrumento nas minhas mãos. E através desse homem, Deus transformou ele. Saulo e Paulo é a mesma coisa, é o mesmo nome. E aí, irmãos, Deus transformou esse homem. Aí ele começou, não mais perseguir os cristãos, e aí começou a evangelizar, a pregar a palavra. Viajou no mundo inteiro pregando a palavra, abrindo igreja. Onde ele chegava, ele abriu uma igreja. Onde ele chegava e partia, deixava alguém pregando. Aí ele escreveu Romanos. Ele escreveu para a igreja de Corinto 2 cartas, 1ª e 2ª Coríntios. Aí ele escreveu para uma igreja, para os irmãos lá na Galácia. Aí nós temos Gálatas na Bíblia. Aí ele escreveu para uma igreja, um povo lá de Filipo. Aí temos Filipenses. Aí escreveu para Éfeso. Aí temos Efésios. Aí depois ele escreveu uma carta para Colossos. Temos Colossenses. Aí Paulo escreveu 2 cartas para Tessalônica. Aí nós temos 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí Paulo escreveu 2 cartas para seu filho na fé, chamado Timóteo. Aí nós temos 1ª e 2ª Timóteo. Escreveu a Tito, escreveu a Filemon. Palavras abençoadas. Deus inspirou esse homem para escrever a palavra de Deus. Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eles não escreveram o que queriam, não. Eles não escreveram: isso aqui eu não vou colocar não, porque isso aqui é muito pesado. Eu estou achando que eu vou colocar. Porque alguns acreditam que a Bíblia foi ditada, mecânica e do ditado. Simplesmente Deus foi ditando, a pessoa foi escrevendo. Deus respeitou os estilos.
Deus respeitou a característica de cada um. Cada um escreveu, Deus respeitando a sua, vamos dizer, personalidade, Deus respeitando o seu estilo, e cada um foi escrevendo a palavra de Deus. Foi inspirada por Deus, mas Deus respeitando a vida de cada um. Aí, irmãos, esses homens foram escrevendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então nós temos uma Bíblia que é indestrutível. A indestrutibilidade da Bíblia, ela não pode ser destruída nunca. Você não tem ideia o que o diabo já fez para poder acabar com esta Bíblia, mas nunca conseguiu, porque ela é indestrutível. A indestrutibilidade da Bíblia, ninguém nunca, jamais conseguirá destruir esta palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir o pensamento do seu e do meu coração. Então a Bíblia é indestrutível. O diabo nunca vai conseguir destruir a Bíblia. Seu conteúdo, ela trata de todos os assuntos. Todos os assuntos que você pensar e imaginar, a Bíblia trata. Está pensando em tirar a sua vida? Leia a Bíblia, que você vai ver a resposta para isso. Está pensando em terminar o seu casamento? Leia a Bíblia, que a Bíblia vai te ensinar como resolver isso. Está com depressão? Leia a Bíblia vai te ensinar como resolver isso. Está com problema no lar, no casamento, na finança, qualquer maneira, de qualquer espécie, leia a palavra do Senhor, porque aqui nós temos assunto, todos os assuntos temos aqui na palavra do Senhor. Então, seu conteúdo, ninguém, jamais um homem poderia ter esse conteúdo, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Somente Deus poderia fazer tais coisas, porque ela fala com precisão do futuro e o mesmo se cumpre. Ela fala de uma profecia, mas ela se cumpre, porque o conteúdo não foi feito por Moisés, por Esdras, por Neemias, Jeremias, Oséias, Amós, Abacuque, negativo. Eles foram inspirados. Já pensou Moisés? Não vou colocar aqui não, que eu sou pesado de língua. Vai ficar feio para mim. Então eu vou tirar isso aqui. Escreve aí, pesado de língua, porque lá em Êxodo 3, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, lá na sarça ardente. Não sei falar, porque eu sou homem pesado de língua, eu não sou eloquente. Eu não vou colocar isso não. Deus inspirou que ele falasse aquilo. Tudo que você tem na palavra do Senhor foi inspirado por Deus. E nós podemos ler esta palavra. Outra coisa que nós podemos ver na Bíblia é a sua influência. Você conhece livros talvez como Alcorão, livros de Buda, de Confúcio, tiveram influências no mundo inteiro. Mas a influência que esses livros têm e tiveram foi para destruir a palavra de Deus, foi para denegrir a palavra de Deus. A Bíblia não. A influência da Bíblia é produzido com os mais altos resultados em todas as esferas da Bíblia. Como literatura, a palavra do Senhor como literatura. A Bíblia já foi traduzida por mais de 2.000 línguas e dialetos. Em um ano apenas, a Bíblia foi impressa, vendida, 40 milhões de exemplares em um único ano. Mais de 2.000 dialetos, essa Bíblia já foi traduzida, porque é a palavra de Deus. A Bíblia tem algo que é perene atualidade, ela nunca desatualiza. Eu estou com uma biblinha aqui, fiz questão de vir com ela. Essa Bíblia, ela foi da minha mãe. O meu pai deu essa Bíblia para minha mãe quando eu tinha 1 ano de vida, em 77. E quando a minha mãe faleceu, foi a primeira coisa que eu peguei. Porque meus irmãos chegaram lá, eu falei, essa aqui ninguém pega. Essa semana eu pedi para o rapaz fazer um corte aqui, para ficar mais bonitinha. O meu pai deu para minha mãe essa Bíblia em 77. Foi a primeira Bíblia que eu tive contato. Foi a primeira Bíblia aqui na igreja, porque eu fui apresentado aqui pelo nosso saudoso pastor Gedeon, com 1 mês de vida aproximadamente. Então eu participei de todos os conjuntos da igreja. Então o primeiro contato que eu tive com a Bíblia foi com essa aqui. Estamos em 2020.
nunca ficou desatualizada. Porque ela não desatualiza, é atual. Se Jesus não voltar em 2020, vai continuar atual. Se Jesus não voltar em 2030, vai continuar atual. Se Jesus não voltar em 2100, vai continuar atual. Porque a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. Não é esse livro que você compra aí que fica desatualizado. Eu não consigo entender, irmãos. A minha esposa está no último ano do curso dela de Direito. Vai acabar esse ano, graças a Deus. Eu não consigo entender que mistério é esse, que o vadimeco só serve um ano. Que mistério é esse, meu irmão? Que quem comprou em 2019 já não presta mais, já tem que comprar outro em 2020. Mas amém, eu tenho meu pensamento, mas vou deixar para lá, deixa quieto. Nunca a Bíblia vai passar por isso. Todo livro que você comprar, todo livro que você adquirir, seja em qualquer área, ele vai ficar desatualizado, não vai servir. Mas a Bíblia que você tem aí nas suas mãos, a cada ano que passa, ela fica mais atual. Ela fica mais atual, porque é a palavra de Deus. Como que essa Bíblia chegou até a nós? Por ser uma Bíblia antiga, por ser um livro antigo, ela chegou até a nós da seguinte forma: o primeiro material, o material original, o primeiro momento que essa Bíblia foi escrita, ela foi através do papiro, que é uma planta que tem por nome aí, a nome ciperáceas. É uma planta pertencente à família das ciperáceas. Então foi através do pergaminho. Depois, anos depois, usou um material mais resistente. Aí usou o pergaminho. Primeiro foi o papiro. O papiro veio da planta. O pergaminho veio de peles de animais. Cordeiro, ovelha, cabra. Aí usou um material mais resistente. A Bíblia, quando foi escrita, não tinha pontuação, não tinha acento. Era tudo junto. Sem pontuação, sem acento. Foi escrevendo em papiro, papiro, papiro. Depois foi para pergaminho, colocava em cabos e fazia aquele rolo. Então tinha o rolo de Isaías. Paulo mencionava, aí tinha o rolo lá da carta de Colossos. Tinha lá o rolo da carta de Tessalônica. Eram rolos. Mas aí quando foi 1450, Deus levanta um homem chamado Gutenberg e ele monta a imprensa. Aí começou a fazer a palavra do Senhor impressa em papel. E aí nós tivemos as primeiras traduções para que essa Bíblia chegasse até você. A primeira tradução foi a Septuaginta. A Septuaginta foi 72 judeus, 6 de cada tribo. E aí o bibliotecário do rei, ele completa em 72 dias a primeira tradução da Bíblia completa. Foi a Septuaginta. Depois tivemos a Ítala. A Ítala foi outra tradução, feita na Itália, foi a mais antiga tradução latina. Também se referia ao Antigo Testamento. Depois da Septuaginta e depois da Ítala, tivemos a Vulgata. Aí a Vulgata, como o Império Romano se tornou a língua oficial, o latim, porque a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Aí depois da Vulgata, foi traduzida para o latim. E aí um homem chamado Jerônimo, expert em Bíblia, traduziu a Bíblia inteira, tanto o Velho como o Novo, para o latim. A partir daí, irmãos, a Bíblia começou a ser traduzida para o mundo inteiro. A partir da Septuaginta, da Vulgata e da Ítala. Aí foi para o mundo inteiro. Aí, olha só que interessante, a tradução brasileira em 1956, Almeida Revista e Atualizada, Comissão da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1945. Revisão de Almeida, tradução da imprensa bíblica do Brasil, 1967. Foi uma outra tradução. E depois tivemos a Bíblia na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, 1973. Na nossa nova revista, na página 26, você tem de forma completa, até hoje, até o ano de 2018, você vai ver quais foram as Bíblias que foram lançadas. Você vai descobrir na nossa nova revista, que a partir de quarta-feira já inicia. Aí então chegou
a Bíblia até a nós. Mas a grande pergunta que eles fazem é a seguinte: será que não teve erro? Moisés, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, Pedro também escreveu a palavra do Senhor, 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro, Judas também escreveu, Tiago também escreveu. Será que não houve erro? Aí nós vamos para um outro assunto, que é a canonicidade dos livros da Bíblia. Canonicidade vem de cânon, que significa régua, vara de medir, medição. Então, quando se fala de canonicidade, do cânon da Bíblia, são aqueles livros que foram medidos satisfatoriamente. E aí foram os livros que temos na palavra do Senhor. Porque a grande questão, eles tinham algumas coisas erradas, conceitos deficientes. Sabe qual é o primeiro conceito deficiente? É a seguinte: o livro é canônico, a palavra de Deus é canônico, porque é um livro antigo. Então, se a Bíblia é antiga, ela é canônica, não tem nem o que discutir. Ela é canônica, é perfeita. Então, se o livro é antigo, não tem nem o que discutir. Isso não é uma forma de descobrir se a Bíblia é canônica ou não. Outro conceito deficiente: foi escrito em hebraico, então é um livro canônico. Foi escrito em hebraico, beleza, é um livro canônico, então não precisa nem discutir, porque foi escrito em hebraico. Outro conceito deficiente: tem concordância com a Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia, com o Pentateuco, então não tem discussão, a Bíblia é canônica, porque tem concordância com a Torá. E o quarto, é um livro religioso, então não vamos discutir, a Bíblia é canônica. Isso porque tem os livros apócrifos. Então, se é antigo, se foi escrito na língua hebraica, se ele tem concordância com a Torá, e se ele é um livro religioso, então é um livro canônico. Negativo. O livro só é canônico, o que determina a canonicidade é a inspiração de Deus. O livro foi inspirado por Deus, então ele é um livro canônico. E aí, irmãos, o que acontece? Pastor Gedeon Júnior já explicou aqui várias vezes, quando nós estávamos estudando a questão do soli Deo Glória, solus Christus, sola graça, sola Escritura, é somente a fé. 4 revistas vieram só para falar desse tema, quando nós completamos o 50º, 500 anos da Reforma Protestante. Pastor Gedeon Júnior explicou isso aqui muito bem, que quando Martinho Lutero, lá na catedral de Wittenberg, colocou lá as 97 teses na porta dessa catedral. Aí, lá em Roma, no Concílio de Trento, o Paulo III reuniu bispos do mundo inteiro para dar uma resposta às 97 teses de Martinho Lutero. Aí fez o Concílio de Trento, e aí colocou os livros apócrifos na Bíblia católica. Porque os livros apócrifos, que são livros falsos, não canônicos, eles foram escritos no período interbíblico, ou no período intertestamentário. Que período é esse, pastor Heber? Quando terminou o Velho Testamento, houve um período de silêncio, de 400 anos, para começar o Novo Testamento. Então, nesse período do Velho Testamento para o Novo Testamento, esse período chamado interbíblico, ou intertestamentário, ou até mesmo o período do silêncio de Deus, foram feitos e escritos esses livros apócrifos. Aí você tem lá 1º e 2º Macabeus, aí você vai ter lá Judite, aí você vai ter lá Baruque, você vai ter acréscimos ao livro de Daniel, vai ter acréscimos ao livro de Esté. Por exemplo, o livro de Daniel acaba em Daniel capítulo 3. Daniel 12, acaba no capítulo 12, versículo 13. Aí, esses livros apócrifos colocaram Daniel 13, Daniel capítulo 13 e Daniel capítulo 14. E aí não tem como entrar na Bíblia. Aí colocou, por exemplo, em Esté. Esté termina
capítulo 10, capítulo 10, versículo 3, acaba no versículo 3, aí acrescentaram o versículo 4 até o capítulo 16, versículo 24 de Esté. Então, irmãos, esses livros foram contrários à palavra do Senhor, sem contar que esses aí já foi excluído por muita gente, que foram aqueles escritos antigos chamado pseudo-epígrafo. Esses textos antigos chamado pseudo-epígrafo era um cidadão que não tinha relevância nenhuma, não era conhecido nem na esquina da sua rua. Ele pegou um nome reconhecido, um nome popular, e escreveu um livro falso. Aí temos, por exemplo, Apocalipse de Pedro. Pedro não tem nada a ver com isso. O cidadão foi lá e colocou o nome dele. Apocalipse de Paulo. Não é Apocalipse de Paulo, Apocalipse de João. João que recebeu a revelação. Então esses livros foram tirados fora, porque não teve como ser canônico. Quais são os livros canônicos que nós temos na palavra do Senhor? Os que estão no Velho Testamento, 39, e os que estão no Novo Testamento, 27. E a palavra do Senhor diz: aquele que acrescentar alguma coisa, eu acrescentarei as pragas que estão neste livro. Não tem como mexer, porque a Bíblia é viva e eficaz. Você pode abrir a palavra do Senhor e você vai entender que a Bíblia é poderosa. Aí a Igreja Católica, nesse Concílio de Trento, que foi em abril de 1546, depois da assembleia com os bispos do mundo inteiro, eles vêm com o veredito final. Olha o veredito deles final. Depois da reunião, em resposta às 97 teses de Martinho Lutero, fixado lá na catedral. Olha o que eles dizem: o sínodo ou assembleia recebe e venera todos os livros, tanto do Antigo Testamento como do Novo, incluindo os apócrifos, entendendo que o único Deus é o autor de ambos os testamentos, como se houvesse sido ditados pela boca do próprio Cristo ou pelo Espírito Santo. Se alguém não receber tais livros como sagrados e canônicos em todas as suas partes, da forma em que têm sido usados e lidos na Igreja Católica, seja anátema. Fechou o concílio, morreu o assunto, e aí tem, se não me falha a memória, 14 livros incluídos. 3 Coríntios também tem lá, e muitas outras coisas. Não dá para falar aqui o que contém nesses livros, mas são ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. E aí, meus amados irmãos, ainda dentro desse problema aqui da canonicidade do livro da Bíblia, como é que o livro é canônico? 5 foram os critérios presentes no processo da canonicidade. O livro é autorizado, ele mesmo afirma vir da parte de Deus, então é um livro canônico. Será que Deus não tinha preocupação de cuidar da sua palavra? Será que ele ia deixar qualquer um colocar o que quisesse na sua palavra? Ele supervisionou, então o livro vinha da parte de Deus. O livro é profético, foi escrito por um servo de Deus, um profeta de Deus, então ele é canônico. O livro é digno de confiança, ele fala da verdade acerca de Deus, dos homens e de outros assuntos, então é um livro canônico. Os pais da igreja tinham a prática de, em caso da dúvida, jogar fora. Olha só, escrevia a Bíblia, não escrevia? Os escribas, os eruditos, aí está escrevendo lá: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus: haja, eu errei aqui essa letra, eu errei isso aqui, eu vou corrigir. Podia não podia corrigir, tinha que rasgar, começar de novo. Aí passava por um grupo de eruditos, de escribas, e revisava o que ele estava escrevendo. Errou,
pega a sua malinha e vaza. Tchau. Era expulso. Ele era expulso da sua classe ali, dos judeus, e não podia mais continuar, porque havia uma supervisão na escrita da palavra de Deus. Tinha aqueles que cuidavam exclusivamente dos livros da lei, e ele era expulso de onde? Da comunidade judia de onde morava. Nada poderia ser escrito de cabeça. Então nós tínhamos aí os livros apócrifos ou os livros deuterocanônicos. E nós temos o que na palavra do Senhor? Os livros canônicos, os livros que foram inspirados por Deus. Porque tu sabe o que a Bíblia diz? A palavra do Senhor diz, irmãos, que na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Então os homens foram inspirados por Deus. 2 Pedro 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha só, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus tinham pecados, tinham seus erros, mas a Bíblia chama todos eles de homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada, não os apócrifos, não os livros errados, não os deuterocanônicos, nada disso, os canônicos. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, quando você pega a Bíblia e abre a Bíblia, você vai ver as palavras pulando a partir de hoje. Você vai ver as palavras saltando na sua Bíblia a partir de hoje, porque você vai ver, foi um milagre de Deus essa Bíblia chegar nas minhas mãos. Várias pessoas morreram para que essa Bíblia chegasse nas minhas mãos e nas suas mãos. Várias pessoas sofreram tudo que você possa imaginar em questão de tortura, mas a Bíblia chegou até nós. E Deus é tão bom que você escolhe hoje. Bíblia capa dura, Bíblia capa mole, Bíblia com referência, Bíblia sem referência, Bíblia maior, letra gigante, letra pequena, com veludo, rosa, amarelo, preto, marrom. Você escolhe a Bíblia que você quer. Mas quando você for pegar essa palavra, você tem que entender, é reverência total a este livro sagrado, porque é a palavra de Deus. A minha mãe, ela me ensinou uma coisa: não se coloca nada em cima da Bíblia. Lá em casa, quando o André coloca, o Eloá coloca, eu não permito, porque eu aprendi isso. Coloca nada em cima da Bíblia, nada. Eu aprendi isso em casa, porque não é um livro qualquer, aqui não é um livro de português, de matemática, um vadimeco, alguma coisa aí não. Isso aqui é o livro santo de Deus. Eu vi uma coisa na internet essa semana, e eu achei bonito. Diz assim: a Bíblia é uma carta apaixonada de um pai que quer dar aos seus filhos a alegria da eternidade. Achei bonito isso aqui. A Bíblia é uma carta apaixonada de um pai que quer dar aos seus filhos a alegria da eternidade. Tudo que você lê nesta palavra, ela é a verdade. Olha o que diz a Bíblia: como purificará o jovem o seu caminho, Salmo 119, 9, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer pecar mais não? Não quer pecar mais não? Coloca a palavra no seu coração, você vai ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Faze bem o teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Olha o que diz Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo o sempre. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é um escudo para todos que nele confiam.
Olha o que diz a Bíblia: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, tudo vai passar. Teu carro vai passar, tua casa vai passar, teu marido vai passar, tua esposa vai passar, seus filhos vão passar, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor, diz a Bíblia, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, em todas as suas obras são fiéis. Toda a sua obra são fiéis. Você tem Bíblia? Você tem Bíblia em casa? Ame esta Bíblia sobre todas as coisas, porque é com ela que você vai alcançar a vida eterna. Irmãos, eu agora lá em casa viciei fazer bolo. É fácil, bolo. Bateu ali no liquidificador rapidão, coloca ali na forma, irmão, 30 minutinhos o bolo está pronto. É mais barato que comprar pão. Farinha de trigo, 3 ovozinhos ali, um leitezinho, mais fácil do que comprar pão. Mas a receita eu aprendi, eu vi na internet a receita, eu aprendi, e eu sigo a receita, não dá outra, fica só o ouro, bom demais. Aquela receita me leva ao bolo, aquela receita me leva àquele resultado. Quer chegar ao céu? Aqui está a receita. É só seguir, irmãos. É só seguir. Porque o que está aqui foi inspirado por Deus. E o que está aqui é vivo. A palavra de Deus é viva. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: você está na melhor igreja. Eu assisto muitos vídeos lá em casa e eu falo para minha esposa: nós temos que glorificar a Deus pela nossa igreja, porque em questão de estudo nós estamos bem, em questão de palavra nós estamos bem. Não é qualquer igreja que tem estudo todo dia não, irmãos. Versículo por versículo na Bíblia nós temos todo dia. Então nós estamos bem de estudo bíblico aqui na igreja. Aí foi lançada essa revista aqui, ó, A Igreja, falando da igreja ao edifício, a igreja, a parte do corpo. Foi falado aqui que a igreja, ela é o rebanho, é o exército, é a minha noiva, os meus ramos. Então nós temos essa revista que foi no primeiro semestre de 2019. Aí depois veio essa revista aqui, que foi escrita pelos pastores de Formosa. Aí veio a igreja e o templo. E aí aprendemos aqui como foi o tabernáculo, Santo dos Santos, o lugar santo, como que eram as vestes, como que eram as pedras preciosas. Aprendemos tudo isso aqui. E aí agora chega a terceira revista sobre a igreja. A terceira revista sobre a igreja vai falar sobre a igreja e os fundamentos doutrinários. O que eu falei aqui é um resumo muito superficial, muito por alto, por causa do tempo, é muito superficial do que eu falei. Mas nesta revista, que vai começar quarta-feira agora, você pode pegar a sua revista com a pastora Geise Teodoro, e você vai pegar a sua revista e quarta-feira agora vai começar a primeira desse assunto, que é a igreja e os fundamentos doutrinários, que é a primeira, serão 2. E aí você vai entender um pouco mais sobre os fundamentos doutrinários. Existe um ser interessado, que você não participe dos estudos da igreja. Existe um ser interessado e vai colocar coisas e obstáculos para domingo de manhã você não vir à igreja, onde iremos aprender sobre as doutrinas fundamentais da igreja.
Existe um ser interessado para que você não venha nas quartas-feiras, no estudo da palavra. Porque ele sabe, o diabo sabe, que é o ser interessado em tudo isso. Ele sabe que a palavra de Deus é viva. E quando você abre a Bíblia, a sua vida é mudada, é transformada. Quando você conhece sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida, porque você está alicerçado, você conhece a palavra de Deus. E o inimigo sabe, se você não conseguir, o inimigo sabe, se impedir que você venha à igreja, ele sabe que você vai ficar fraco, não vai conhecer a palavra de Deus. Então, meu irmão, em 2020, que já estamos no segundo mês, não deixe de vir à escola bíblica dominical. Não deixe de vir ao estudo bíblico na quarta-feira. E você vai ouvir esta palavra. Deus vai falar contigo e Deus vai te abençoar. Lá na China, posso estar errando, talvez, o país. Existe uma única Bíblia enorme, para que todos possam ler. É colocado o nome no quadro e coloca o versículo que quer ler, o salmo que quer ler, e a fila enorme. A pessoa vem, lê um capítulo, dá lugar para outro. Aí quem consegue pular a fila, cortar a fila, ele, meu amigo, vá lá para trás, meu amigo, porque tem 2 anos que eu estou esperando para ler esse salmo aqui. Agora é a minha vez de ler o salmo. Josué Erion, grande pregador da palavra de Deus, disse que uma vez uma mulher olhou para ele, eles contrabandeando Bíblias, porque tem país que não pode entrar Bíblia, tem país que é proibido. Os muçulmanos, o islamismo extremista, se vê alguém com a Bíblia, eles matam. O diabo não quer que essa palavra se propague, que essa palavra cresça, que as pessoas conheçam a Bíblia. Aí, Josué Erion falando, que uma mulher olhou para ele e falou assim, ó, não me dê nada. Faz 42 anos, posso errar o nome da pessoa, mas eu acho que é Staley, levou a minha Bíblia, e faz 42 anos que ele me levou a minha Bíblia. Não me dê nada, só me dê a Bíblia, porque eu quero Deus. E ele foi e deu uma Bíblia para ela, e ela abraçava, chorava e dizia, eu só quero a Bíblia. Irmãos, 2020, não perca a oportunidade de crescer nesta palavra, neste conhecimento. A internet é do diabo, conversa. A internet é do diabo, não é não. Você que escolhe o que vai ver, você que escolhe o que vai ouvir. A internet é uma bênção. Acabei de receber o vídeo do pastor Gedeon Júnior, antes de vir para o culto, para ser colocado amanhã para os pastores. O pastor Gedeon Júnior está viajando, mas através da internet eu já recebi. É uma bênção. E eu vou mandar para ele de volta, através da internet. Então, irmãos, abra a internet, abra no nosso canal no YouTube, abra na leitura bíblica diária. Amanhã, Apocalipse. Ah, mas eu perdi a leitura bíblica diária. Perdeu não, está tudo lá, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver lá. Nomezinho na playlist, Mateus, Marcos, clicou, todos os capítulos de Mateus. Apertou Marcos, todos os capítulos de Marcos. Assim com Lucas, assim com João. Aí você vai para Atos, todos os capítulos de Atos. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Você vai abrir lá, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Você vai abrir 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemon. Vai abrir Tiago, Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas. Aí, acabou Judas? Acabou não. Você tem 16 estudos introdutórios do Apocalipse. 16, está tudo lá. E amanhã começa Apocalipse. Não tem como não crescer, irmãos. Não tem como não aprender
a palavra de Deus. Se você não aprender a palavra de Deus, você não vai ter argumento para enfrentar as heresias do diabo. E eu te convido, irmãos, quarta-feira não fique em casa. É a primeira. Pastor Heber, eu quero pegar uma revista com a pastora Geise para vir quarta-feira. Como é que eu faço? É pago, não é pago? Como é que eu faço para adquirir? Eu não tenho como adquirir. Conversa com a pastora, você não vai sair sem a sua revista. Quarta-feira você vem. Domingo, vou dormir. Dorme não, irmãos. 10h30 a escola acaba. 10h30 a escola acaba. Você ainda tem um domingão para resolver sua vida. E você vai aprender a palavra de Deus. Quantos concordam com esta palavra? Diga um amém bem forte, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo colocar os obstáculos na sua vida. E nós vamos orar para que você não consiga dormir no domingo. Pode orar, será assim? Será que pode orar assim, pastor? Pode orar, não pode? Você não conseguir dormir no domingo. Eu vou dormir. Não vai conseguir. Eu vou vir para a igreja. Vai vir para a escola. Você vai vir. Irmãos, a nossa igreja tem uma fama. A igreja que estuda a palavra. A igreja que estuda a palavra. Compromisso com Deus e a sua palavra. Não falte, venha e Deus vai te abençoar. Fique em pé que o meu tempo acabou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. E Deus vai abençoar no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, com a permissão da pastora presidente, a nossa pastora Loide, com a permissão dela, quero fazer aqui uma divulgação rapidinho, irmãos, com a permissão da pastora. Eu trabalhava em um presídio que é o Centro de Internação de Infratores com a Lei. Por ser adolescentes, infratores com a lei, não pode chamar de presídio. Então é um centro de recuperação. Aí, eu trabalhei 2 anos nesse presídio lá. E aí eu não podia ser chamado também de agente penitenciário, porque eu não era presídio, então eu era chamado de agente educador. E durante 2 anos trabalhando ali, eu trabalhava de noite. Aí eu peguei esse Novo Testamento, pequenininho aqui, ó. Colocava dentro do bolso, ia para o meu plantão. E chegava lá com os presos, sentava no meu banco, porque eu não podia dormir. E eu comecei a ler esse texto aqui, esse livro, o Novo Testamento. Só que aqui, eles acrescentaram Salmos e Provérbios. Aí eu li todos os Salmos e li Provérbios. Aí lendo Provérbios, eu comecei a grifar todos os conselhos de Salomão aos homens. São 91 conselhos de Salomão aos homens. Casamento, filhos. E aí, nesse processo, com a permissão da pastora, eu quero aqui divulgar. Nesse processo, Deus me deu um livro. E eu escrevi um livro chamado Conselhos de Salomão aos Homens. São 91 conselhos de Salomão aos homens. E aí, irmãos, 2 irmãs aqui da igreja estão me ajudando a fazer uma correção ortográfica, porque eu já lancei, mas agora eu estou revisando ele. E com a permissão da pastora, eu quero divulgar aos irmãos que eu estou com esses livros a partir desse mês, no finalzinho do mês, disponíveis. E vai estar disponíveis para os irmãos. Quem quiser adquirir não é do pastor Heber, é Conselhos de Salomão aos Homens, escrito por Salomão. Aí eu passo para os irmãos. E aí, esse livro, eu lancei em 2009, depois 2017, tem 164 páginas. E aí, na época, quem fez o prefácio para mim foi o pastor Nicodemos, mas o pastor Gedeon na época leu o livro, o pastor Gedeon Júnior também leu o livro, e eu vou relançar esse ano, final do mês, comecinho de março,
eu vou ter esses livros. Os irmãos quiser só me procurar, eu passo para os irmãos. E Deus vai estar abençoando em nome de Jesus. Então, com a permissão, eu quero fazer essa divulgação. Amém? Vamos fazer a oração final. Vamos orar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. E Deus vai nos abençoar. Pai amado, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi inspirada. E tivemos vários homens que puderam, Senhor, escrever a palavra de Deus. Obrigado pelos livros canônicos que aqui estão. Obrigado, meu Deus, por todas as coisas. Que o Teu nome seja adorado, que o Teu nome seja glorificado. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. E opera maravilhas em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Quarta-feira que vem, se o Senhor Deus assim permitir, estaremos aqui na igreja participando da primeira lição dessa nova revista. Domingo, Senhor, pela manhã, às 9 horas da manhã, traga o Teu povo, Senhor, para a igreja. Traga o Teu povo, Senhor, para a escola bíblica dominical, para aprender a Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, é poderosa, é maravilhosa, é tremenda, meu Deus. Ó Pai amado, eu te adoro. Ó Pai amado, eu te louvo. Ó Pai amado, eu te engrandeço, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, por todas as coisas. Que o Teu nome seja adorado, que o Teu nome seja engrandecido. Abençoa o pastor Gedeon Júnior, que escreveu e comentou esta revista. Abençoa a pastora Loide, Senhor, que é a pastora que está na frente de toda esta obra. Abençoe cada pastor que estará em todas as nossas congregações, ministrando esta palavra, Senhor, ministrando esses títulos e esses estudos, Senhor, a partir desse trimestre. Obrigado, meu Deus. Continua conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Lutero, podemos assentar, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés. 2020 já chegou e nele daremos continuidade aos nossos estudos sobre a igreja. Venha participar conosco da Escola Bíblica todos os domingos às 9 horas da manhã. Ele quis se revelar. Bíblia, quem escreveu? Bíblia, como surgiu? Bíblia, como chegou até nós? Precisávamos de um Velho Testamento? Precisávamos de um Novo Testamento? E agora, ele quis se revelar? Ele quis criar. E agora, ele quis criar. O homem, coroado de glória e honra. Ele conserva de todas as coisas. Em meio à tua palavra, se fizeram os céus. Não fique de fora e venha estar conosco neste trimestre. Procure o seu pastor e reserve já a sua revista. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra. Quero fazer valer tua palavra em mim, ó Senhor, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos
os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.